Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o convidado de hoje é o professor de Sociologia, de pós-graduação em Sociologia na URGS, doutor em Sociologia, Luciano Fedozzi. Luciano, é um prazer te ter aqui no programa conosco. Vamos conversar sobre um tema que diz respeito à tua expertise, à tua dedicação como pesquisador, como profissional dessa área das ciências sociais, que é a democracia e a participação popular. Ao longo da tua experiência, ao longo da tua trajetória de pesquisas sobre participação e democracia, qual é a importância da participação popular, no caso do Brasil, por exemplo, na construção de políticas públicas, ou o que pode se destacar a respeito disso na nossa experiência concreta? Nós precisamos, para responder a essa questão muito relevante, fazer uma breve contextualização dessa trajetória que vem desde a redemocratização do Brasil, né, com a nova Constituição de 88 e com uma nova arquitetura federativa que estabeleceu, digamos, novas condições para que nas três instâncias da federação, os municípios, estados e em nível federal, né, fossem abertos espaços de participação, que depois acho interessante nós aprofundarmos como, do ponto de vista acadêmico, isso foi tratado e vinha sendo tratado, mas que são espaços de participação que proporcionaram, pelo menos nessas últimas 3 décadas, um alargamento da democracia. Quer dizer, isso significou, concretamente, há muitos dados sobre isso, produzidos de forma muito séria, e eu diria até muito imparcial, muito neutra, por várias, não só universidades, mas eu falaria, por exemplo, no IPE, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do próprio governo federal, e várias instituições internacionais, né? Há vários estudos que demonstram que essa participação da chamada sociedade civil, ou seja, das organizações sociais, com toda a sua pluralidade, a sua diversidade, ela tem exercido um papel muito relevante no sentido de ampliar as decisões democráticas, ou seja, de fazer com que, para além das instituições representativas, que são insubstituíveis, né, os parlamentos, enfim, as comissões, os executivos e tal, foram criados gradativamente, né, espaços de participação de variada forma, de diversos desenhos institucionais, que têm permitido, ainda que com limites, mas que têm permitido estabelecer um processo de democracia ampliada, de democracia alargada. E, inclusive, com efeitos, alguns estudos mostram com efeitos positivos sobre a formulação e a criação e a execução de políticas públicas. Né? Então, eu diria que não é exagero dizer, isso a literatura internacional destaca, e até um pouco de paradoxo, né, diante da nossa história autoritária, que agora está vivendo novamente um momento crítico, né, que o Brasil, posterior à redemocratização, ele criou uma democracia que não foi só a democracia no sentido formal, no sentido viabilizado só pelo sistema político partidário, mas também viabilizada pela participação de atores, de organizações sociais da sociedade civil, de um espectro muito variado, realmente. E, inclusive, o Brasil passou a ser quase que um caso referência, emblemático, chegando, inclusive, a exportar né, alguns processos participativos. Esse foi o caso do orçamento participativo aqui de Porto Alegre, sem dúvida alguma, né? Que se reproduziu em muitas outras cidades e que também foi uma referência internacional. O que pode se afirmar, e eu conheço, claro, o teu trabalho, mas o que se pode afirmar a partir dessa ótica sobre a importância do orçamento participativo em Porto Alegre? O que tu descobriste nessa experiência concreta vivida aqui nas últimas décadas? Sim, eu poderia sintetizar, digamos, para contrabalançar um pouco, mas porque isso representa a realidade, né?
um aspecto muito positivo do ponto de vista de democratização, né? Sim. Nós sempre estamos lidando com, eu acho que talvez seja um pouco reducionista, mas com duas grandes visões sobre como interpretar a democracia, né? Sim. Ou ela é minimalista, ou seja, ela é elitista, Sim. no sentido de restrição oligárquica, né? Ou ela é uma democracia ampliada, né? Uma democracia que, além das instituições representativas, elas têm a democracia, ela incorpora demandas, questões, né? Que vêm da sociedade civil, seja de setores societários das classes subalternas, ou seja, de setores do próprio mercado, né? Que apresentam, digamos, pautas, demandas, né? Então, do ponto de vista da nossa história, quer dizer, e considerando o fato de que o orçamento público ele é a espinha dorsal do Estado moderno, tem toda uma história de séculos de construção do orçamento público, né? Nós temos uma tradição, digamos, de utilização dos recursos públicos para fins privados ou fins particularistas, né? Isso nós estamos vivendo ao cansaço esse processo de apropriação privada, né, dos recursos públicos. No caso das cidades, como é o caso de Porto Alegre, uma metrópole que tem todo um processo de urbanização acelerada, como foi o processo de urbanização brasileiro, e nós tivemos em 2 décadas, nos anos 70 e 80, 29 milhões de pessoas que migraram do campo para a cidade. É considerado uma das maiores migrações do mundo, em termos percentuais e em termos de volume, em busca de renda, emprego. E aí a favelização que já existia, a periferização, tudo aquilo que diz respeito ao que são as nossas capitais, são as nossas grandes cidades, são as nossas regiões metropolitanas, né? Que hoje representam 40% da população do país, moram nas regiões metropolitanas. Então, toda essa dualidade do processo de urbanização entre aqueles que moram bem, né, têm direito à cidade e tal, e aqueles que não têm, desde infraestrutura até serviço público. Então, nós tivemos, para voltar ao raciocínio, nós tivemos um processo positivo de democratização do acesso dessas classes e camadas sociais historicamente alijadas do desenvolvimento urbano, né, podendo ter a oportunidade de discutir o orçamento e influenciar nas prioridades orçamentárias. Então, não à toa, no caso de Porto Alegre, nós temos nessa trajetória de 30 anos, tendo um momento em que houve uma construção e um aperfeiçoamento e um crescimento do processo participativo até ser reconhecido nacional e internacionalmente, nós temos aí a escolha, não à toa, do saneamento básico, da habitação, como prioridades. Como prioridades, não à toa. Né? Bom, isso foi um aspecto positivo, digamos, de democratização. Democratização da gestão pública, ou seja, rompendo com aquela tradição patrimonialista de apropriação privada, né, de controle particularista, de intransparência na gestão pública. Eu acho que isso há bastante elementos do ponto de vista de pesquisa sobre isso. Desculpe, só para fazer um parênteses, um caso também muito curioso, porque no início dessa experiência, eu me recordo muito disso, havia uma resistência muito grande, inclusive, das instituições tradicionais, como, por exemplo, o Parlamento. A Câmara de Vereadores, a princípio, não aceitava que alguém desse opinião sobre o orçamento, já que essa era uma matéria que deveria ser votada pelo Parlamento. Isso também foi superado, né? Com o passar do tempo, a própria Câmara de Vereadores incorpora a ideia de que era legítimo que os moradores também participassem do processo, né? Sim, exatamente. É muito importante porque, claro, num primeiro momento, como a relação clientelista, ela se dava, né, e se dá muito ainda nessa relação triangular entre executivos, legislativos e moradores, enfim, cidadãos, né, organizações sociais, né, o papel histórico que até hoje nós vemos, por exemplo, no Congresso Nacional, que são as emendas individuais, as chamadas rachadinhas, etc., que agora aprovaram como emenda impositiva. Né? Então, são o quê? Uma relação de barganha entre o Executivo e o Legislativo, no sentido de que os legislativos aprovem matérias de interesse do Executivo,
desde que o Executivo lhes dê condições para que os parlamentares cumpram com as suas bases, Sim. mas de forma, eu diria, nada universalista, sim, muito clientelista. Então, claro, na Câmara, no início em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores reagiu, porque costumeiramente esta mediação de forma clientelista era feita pela Câmara de Vereadores. E ela perdeu esse poder. Sim. Claro que ela reagiu. Com o passar do tempo e as coisas se acomodando, né, eu acho que ficou claro que o dever dos parlamentos não é executar políticas, é propor políticas, é controlar, é fiscalizar, né? Mas não indicar qual a obra em tal bairro. Quer dizer, isso não seria uma tarefa legislativa, digamos, não é matéria legislativa. Sim. Agora, o que nós vemos é que hoje volta esta relação, aí eu volto à questão antes que eu indicava um aspecto positivo, e o aspecto negativo é que nós percebemos, por causas as mais diversas, seria um pouco complicado aqui, o risco de simplificação é muito grande, mas o fato é que esse ciclo virtuoso do orçamento participativo, ele começou a se esgotar já na última gestão, eu diria, do Partido dos Trabalhadores, é o que as minhas pesquisas apontam, ali no ano 2000, né, em diante, a partir da virada ali dos anos 2000, né, e aí começa a haver um esgotamento, também fomentado por uma crise econômico-financeira, mas o modelo constituído, ele se dogmatizou. Sim. Né? E aí houve, com a alternância de poder político das eleições em 2004, né, se percebeu um processo onde o orçamento participativo ele começou a ser cada vez mais secundarizado na tomada de decisões. Foram introduzidas novas modalidades participativas, o orçamento participativo ele passou a ser algo secundário, e aí se percebe aquilo que talvez de um ponto de vista mais oficialista e mais ufanista, né, que o processo ele não foi capaz de mudar tão profundamente a cultura política dentre os participantes. Sim. Tanto é que hoje, né, o orçamento participativo ele está descaracterizado, ele não se baliza mais, por exemplo, por critérios universais, transparentes, distributivos dos recursos. Quer dizer, ele está muito colocado, digamos, de uma maneira não baseado numa discussão real do orçamento, né? E sim numa discussão muito fictícia, tanto é que há mais de 3.000 demandas que não foram realizadas, Sim. há um esgotamento do processo. Mas o que se percebe é que, contrariamente a uma certa perspectiva, digamos, de que a participação, a democracia participativa poderia gerar uma transformação de cultura política mais profunda, né, parece que isso não se efetivou. Não aconteceu. Né? Claro que, em parte, sim, tem muitos casos muito interessantes de pessoas de muito baixa renda, né, de baixa escolaridade e tal, que realmente tiveram a oportunidade de se construir como cidadãos, né, com consciência de direitos, enfim. Mas isso não caracteriza o processo como um todo. E eu tenho hipóteses para isso, que estão sendo testadas, né, mas uma delas é o fato de que o modelo construído foi um modelo que se baseou muito no quantitativismo, né? E muito num dogmatismo no sentido de não repensar o processo permanentemente. E isso levou a uma política de não pensar a qualidade do processo. Hoje se discute no mundo, por exemplo, tivemos agora aqui, dia 15 de março, em Porto Alegre, a apresentação do livro organizado pelo Nelson Dias, que é um português, chamado 30 anos do orçamento participativo no mundo, porque, segundo o levantamento, né, se passou em 2012 de 2.400 cidades no mundo para 7.000 cidades hoje. Que aplicam mecanismos do tipo. Adaptações, né? Inclusive discutíveis. Claro. Mas nós temos casos, assim, por exemplo, cidades hoje da Federação Russa, Portugal é um dos países da Europa que mais tem desenvolvido. Tudo adaptações e
questionáveis, se Sim. são realmente. Mas, enfim, o fato é que esse livro, né, tem mais de 60 pesquisadores do mundo todo, né, e que mostra, digamos, que é uma boa prática, uma boa experiência, mas ela tem que ter certas condições. Então, como eu dizia, a minha hipótese é que não se pensou na qualidade da participação. Então, assim como hoje, contemporaneamente, se discute no mundo inteiro, frente à crise da representação política, a questão da qualidade da democracia, né? Também, do ponto de vista das instituições participativas, um dos temas fundamentais diz respeito à questão da qualidade da participação. Que participação é essa? Claro. Eu vou fazer uma pequena janela no nosso programa, da nossa frase de atitude. Eu sempre proponho aos entrevistados uma frase para a gente dar uma pausa assim e pensar sobre alguma coisa fora do que está sendo falado agora. E eu separei a frase de atitude para hoje de Sigmund Freud, que ele diz: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? O que essa frase sugere para o Luciano Fedossi? Eu diria que, do ponto de vista individual e coletivo, né? Individual, eu acho que é uma frase brilhante, porque Freud é brilhante, foi brilhante, no sentido de entender a importância crucial dos seres humanos, no sentido de quando nós pertencemos ao mundo, quando nós viemos ao mundo, né? A necessidade imperiosa de que isso seja feito com afeto, né? Não à toa existe uma campanha mundial dos 1000 dias, porque isso é uma questão fundamental. Decisiva para a criança, quando vem um... Exatamente, né? Então, essa questão do reconhecimento, do acolhimento, né? Ela é fundamental para a criação da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. Sim. Do ponto de vista social ou sociológico, isso vale também, porque se nós pegarmos o caso do Brasil, né, que lamentavelmente é um país que não foi capaz de se construir como nação, porque a ideia de nação ela supõe o quê? A integração social, a inclusão social. A ideia de que, bom, eu pertenço a esse país, a esse lugar do mundo que me reconhece como indivíduo, como pessoa, como ser humano, né, que é portador daquilo que se chama de dignidade humana, né? Então, a ideia, por exemplo, moderna de cidadania, a ideia dos direitos humanos, a ideia de sermos portadores de direitos, significa o reconhecimento da sociedade em geral, por meio das suas instituições, né, no sentido de que nós todos, independentemente de classe social, cor, raça, sexo, enfim, né, somos portadores de direitos que são fundamentais, são inalienáveis. Então, isso nos dá também a ideia de dignidade social, de confiança social. E de pertencimento, E de pertencimento. Acho que essa é a palavra-chave. Pertencimento. Né? Doutor Luciano, fazendo já uma pergunta a partir dessa observação sobre a frase, é curioso porque ela transita para o nosso tema. O Brasil é uma democracia, no conceito das nações, é evidentemente uma nação democrática, com vários limites, com várias imperfeições, mas uma democracia em construção. E se lutou muito para se alcançar isso. É a tarefa dos últimos 30 anos. Essa democracia está em risco. Hoje, nós podemos afirmar que a democracia no Brasil encontra-se em risco. Em caso positivo, de onde vêm essas ameaças? Quais são as ameaças que devem nos preocupar? Eu diria que, em parte, sim. Mas seria muito importante, eu acho, trabalharmos com uma ideia que vem granjeando muita simpatia do ponto de vista internacional, que é lançada, né, pelo cientista político e sociólogo norte-americano Charles Tilly, por meio daquilo que ele lançou num livro, fruto de pesquisas internacionais com vários países, e que ele denomina de ciclos de democratização e ciclos de desdemocratização. Então, a ideia de democracia no mundo é vista a partir de uma perspectiva processual, né?
e não só a partir daquele ponto de vista, digamos, de que ou existe democracia ou é autoritarismo. Sim, Né? sim. Ou seja, existe uma grade, existem nuances, digamos assim. E o que se percebe, que se discute cada vez mais do ponto de vista internacional, com os últimos fatos, as eleições norte-americanas, a questão do conceito de pós-verdade, que é muito relevante, né? Que não significa meramente mentira, é uma outra maneira de ver as coisas, de disputa sobre o que é verdade, e aí entram fake news e tudo que nós estamos vendo. No Brasil isso já experimentamos isso nas últimas eleições, mas estamos vivendo isso intensamente. Mas isso já foi vivido nas eleições norte-americanas e em vários outros processos. Por exemplo, o processo de paz na Colômbia viveu essa disputa, né? Sim. É curioso isso, porque, só para fazer uma parte, a campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, ela começa, antes dele ser candidato, com a dúvida lançada por ele sobre a nacionalidade do Obama, se o Obama era ou não americano. E a opinião pública americana discute isso, né? Durante um bom tempo, se ele seria ou não um muçulmano, teria nascido, né, no Quênia, sei lá. É curioso como se começa a mobilizar a opinião pública em torno de uma candidatura a partir de uma fake news, né? De uma bobagem. Exatamente. Né? Mas que mobiliza, né? Claro. Catalisa e tal. Claro. Realmente. Então, eu estava falando que essa concepção, eu acho que nós estamos vivendo ela muito concretamente, que é a ideia de desdemocratização. Né? Isso é muito fático. No sentido de um retrocesso de garantias e de conquistas democráticas. Sim, E não há dúvida sobre isso, em todas as áreas. Por exemplo, sobre participação, existem exemplos concretos. Agora, inclusive, agora no final da última semana, né, o ministro Onyx Lorenzoni recomendou o fechamento de todos os espaços participativos dos ministérios do governo federal. Né? Então, tudo aquilo que eu falava antes de uma trajetória de 30 anos que foi conquistado de abertura de espaço, por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente é um espaço fundamental de participação da sociedade civil. Né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, quer dizer, fundamental. Né? No governo do Michel Temer foi fechado por decreto o Conselho das Cidades, que discutiu que foi uma conquista histórica do Movimento Nacional de Luta pela Reforma Urbana. Então, só nessa área, agora se pegarmos outras áreas, né? Garantias de direitos, questão de direitos humanos, quer dizer, tudo isso está se dando um processo de desdemocratização. E aí eu acho que os riscos não são só estatais, né? Os riscos são societários, ou seja, nós percebemos cada vez mais por um ambiente, por um contexto onde lamentavelmente existe um incentivo estatal, né? Governamental, e também por setores dominantes no mercado, enfim, e também instituições e organizações sociais, né, de um ambiente nada propício a uma sociedade mais compreensiva, mais aberta ao diálogo, mais pluralista, quer dizer, ao contrário. Né? Intolerância crescendo. A intolerância crescendo, exatamente. Sobre isso, esse é um tema importante, vamos encaminhando já para o encerramento da nossa entrevista, mas é um tema importante para a atividade do Tribunal de Contas, ou dos Tribunais de Contas do Brasil, que precisam muito do controle social, precisam estimular o controle da sociedade sobre os governos. Né? Nesse sentido, um processo de retrocesso na democracia também implicaria em menos controle social, em menos presença da sociedade. Sem dúvida nenhuma. Esse processo de retrocesso, de desdemocratização, que pode culminar numa sociedade autoritária, por via legal, nós estamos vendo isso, né? A ideia de que pós-democracia significaria o fato de que haveria certo aspecto de democracia, mas que legalmente ela vai sendo suprimido. Ela vai sendo suprimida até chegar a um estado que combina exceção com alguns elementos. Então, não seria aquele autoritarismo fruto de um golpe clássico. De uma interrupção, de uma claramente. interrupção. Sim. Isso, né? Mas realmente, quer dizer, eu acho que essa questão do controle social, né, e de instituições que têm esse papel de exercer o controle social, mas também
da sociedade civil poder exercer o seu controle social, né, é algo fundamental para nós falarmos em democracia pluralista. Não seria essa uma oportunidade boa, digamos, do ponto de vista histórico, para que outros poderes, além do executivo, já que haveria essa dificuldade, mas que o Poder Judiciário, o Ministério Público, os tribunais de contas, né, as defensorias, enfim, todas as instituições brasileiras tomassem iniciativas pró-participação? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que sem idealizar, não podemos idealizar, mas a ampliação, a participação, né, a mais plural possível, a mais diversificada, quer dizer, quando eu falo plural, é no sentido de interesses antagônicos, inclusive. Claro. Mas na sociedade democrática nós temos que supor isso, a convivência, a possibilidade do diálogo. A legitimidade, né, do outro. Né? Do outro, o reconhecimento do outro como portador dos mesmos direitos, mas também de visões distintas, interesses distintos. Daí a importância da esfera pública. Né? Esfera pública de uma forma geral, aí entra a questão de mídia, etc., mas acho que realmente seria muito importante, nesse momento, todas as instituições que configuram a democracia, né, estimular e abrir espaço para essa questão do controle social. Muito bem. Chegamos ao fim do programa. Esse foi mais um Atitude TCE Entrevista. Quero agradecer muito a presença do professor Luciano Fedozzi conosco hoje. Ficamos aqui até a próxima semana. Muito obrigado.